Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 2 de maio de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vamos ler a passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 17 ao 21, que traz o contexto no qual Jesus estava ensinando a uma grande multidão, só que aquelas pessoas tiveram fome. E aí surgiu uma situação para Jesus, como resolver a fome daquelas pessoas. E diz assim a palavra do Senhor: eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos lá. Para alimentar aquela multidão, tudo o que tinha à disposição de Jesus eram 5 pães e 2 peixinhos. Pouco, não é mesmo? Mas perceba que Jesus não recusou aquele pouco. O que ele falou? Tragam-nos aqui para mim. Meu irmão, minha irmã, Jesus não recusa o pouco que nós temos a oferecer a Ele. Porque, pensa comigo, Jesus deu a vida por nós naquela cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Seu corpo foi dilacerado. Ele sofreu. Nesse sentido, tudo aquilo que porventura nós fizermos para Jesus sempre será pouco comparado ao que Ele fez por nós. Mas mesmo assim, Jesus não recusa o nosso pouco, pelo contrário. É como um pai que recebe do filho um desenho que, na verdade, dá mais para um monte de rabiscos do que desenho. Mas o pai não está se importando com isso. O pai não está analisando ali se é uma obra de arte ou se é um monte de rabiscos. Para ele, aquele monte de rabiscos é a Mona Lisa. Então o pai aceita com o coração transbordando de alegria aquele presente do filho, porque foi o filho que deu para ele. Da mesma forma, Deus recebe o nosso pouco, porque Ele nos ama. Então, Ele vê o nosso coração, a nossa intenção. Ele não está analisando, se é algo muito grande, etc e tal. Então, meu irmão e minha irmã, não se envergonhem do pouco que você tem a oferecer a Deus. Não fica se comparando com outros, não. Porque tem gente que compara, né? Nossa, outras pessoas dão tantas coisas grandes, eu dou pouco. Para de se comparar. Tem uma frase que é assim, que para Deus é como se só existisse você no mundo. Isso para falar do amor dele por cada pessoa.
Um outro exemplo dessa questão do pouco que Deus não recusa é aquela história da mulher que foi até o templo e ela deu de oferta só 2 moedinhas, enquanto os outros religiosos estavam dando quantias exorbitantes de dinheiro. E Jesus falou que aquela mulher deu mais do que os outros. Então, isso é mais uma prova de que Cristo não está vendo a matemática da coisa, mas sim a intenção. Então, não deixe de dar o seu pouco para Deus. E aqui, né, estou falando dessa questão da oferta da mulher, é só um exemplo. É óbvio que aqui não é sobre questão financeira, nesse sentido, estritamente, é bem mais amplo do que isso. É o pouco no sentido, por exemplo, uma oração no fim do dia que você está super cansado da sua rotina. Às vezes você não vai orar 1 hora e meia. Às vezes você vai trocar 10 palavras com Deus. E mesmo assim, Deus não recusa o seu pouco, entende? Então creia nisso, meu irmão e minha irmã. E por último, eu queria falar o seguinte: Jesus multiplicou aqueles pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão com aqueles, ou a partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Dá para fazer muito no pouco. Isto é, vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas não ajudam outras pessoas, mesmo não tendo muito a oferecer, mesmo não tendo muito a dar? Quantas pessoas até tiram do seu próprio armário para dar para outras, para exercer essa fraternidade, essa empatia? Então, isso para nós é um convite à generosidade. Porque aqueles 5 pães e 2 peixes vieram de algum lugar. A pessoa que deu aquilo poderia falar: não, eu não vou dar, não, porque senão eu vou ficar sem. Eu vou dar meu alimento aqui para os outros. Não, aquela pessoa não pensou isso, ela deu para Jesus. E a consequência foi a multiplicação. Não espere você ter sobrando ou ter muito para poder abençoar outras pessoas, para poder ajudar, estender a mão. Porque muito pode acontecer no pouco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa é a mensagem de hoje e tenho um recado para você. Se você quiser crescer no seu nível de conhecimento de Deus, pode ter uma oportunidade surgindo para você. Acesse o meu site que está na descrição deste vídeo do Café com Fé no YouTube e quem sabe Deus não esteja abrindo uma porta para a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.